Bom, pessoal, agora a carta número 3, o navio. Na apostila temos aqui esta referência no navio que fala em mudanças positivas, esperadas ou inesperadas. Pode ser mudanças no plano físico, mas também pode ser uma transformação interior e espiritual. O navio também pode significar viagens do consulente ou uma pessoa que chega de viagem, ok? Isso é o que é uma interpretação olhando para o navio. O navio lembra muito isso, mas o navio é uma carta muito interessante. Um grande sentido da carta o navio, né, que vem da época do Petit Lenormand, do comércio. A carta o navio é uma carta muito ligada à troca de bens, à compra, à venda, à importação, exportação, todo tipo de comércio. E vocês no curso avançado vão ver, conforme as cartas que interagem aqui com o navio, esse sentido do comércio é bastante forte, bastante firme. O recebimento de dinheiro através das trocas comerciais ou de herança, também há cartas que envolvem o navio, também tem muito esse sentido. O navio é uma carta bastante interessante, mais do que parece aqui na primeira vista, ok? Fala sobre viagens, não é? Obviamente o navio fala sobre viagens, sobre o próprio navio, literalmente pode representar esse tipo de transporte ou outros meios de transporte, grandes veículos de transporte. Mas também fala sobre viagens astrais, viagens espirituais. Vocês também vão ver que conforme as cartas aqui que circulam, também tem um forte impacto nessa leitura, ok? Portanto, por exemplo, a leitura da carta o navio com a proximidade da carta a árvore pode significar, por exemplo, uma viagem que é inesperada, uma viagem que não pode ser adiada, uma viagem sim quase obrigatória. Já com a carta o cão ou o cachorro, uma viagem de prazer. Então, estou falando assim isso para vocês verem que a tonalidade, o sentido da carta é sempre representado assim com as cartas que ela interagem também. Pode fazer uma viagem de saudades, né? Uma lembrança, um momento de nostalgia. Descrever pessoas também não vamos falar muito sobre isso, mas pode ser uma pessoa estrangeira ou de descendência estrangeira, ok? Então, conforme a leitura, conforme a questão, conforme o envolvente, tem esses nuances, e o navio é uma carta, como eu disse, que mais interessante que até parece à primeira vista, ok? E vamos às palavras-chave. A viagem, um movimento que é lento, ok? Então o navio também é uma carta que fala sobre movimento, mas não é, por exemplo, como o cavaleiro, que é um movimento algo assim inesperado, algo veloz, né? Mas sim um movimento assim mais lento, uma carta em relação com o tempo, uma carta que fala um tempo assim mais demorado. Mudança gradual, pode ser uma mudança interior, pode ser uma mudança física. O comércio, como falamos, tem uma grande ligação com o comércio, esta carta. O estrangeiro, país estrangeiro em geral, a viagem espiritual, como falei. Novas culturas, o conhecer novas culturas, ou estar com pessoas que trazem essa viagem mental, querer estar num lugar, ter um conhecimento através de uma leitura, por exemplo. Até uma leitura nos faz ter uma viagem assim com novas culturas. O intercâmbio, as saudades, não é? Essa viagem aqui que nos leva ao passado e querer estar em momentos ou pessoas do passado. Um afastamento, não é? E a carta do navio tem um direcionamento. Vocês também vão ver, né? Saber de onde parte o navio, para onde ele se dirige, na lei das direções durante o curso. Férias, representa férias também, veículos de grande dimensão, um rio, um mar, o oceano, ok? Então, as palavras-chave, e como eu digo sempre, não é necessariamente estas palavras-chave, mas há sempre aqui a opção de ter mais e mais aqui, conforme a questão, conforme aquilo que circula cada carta, ok?